desse assunto. Tá aqui, manual de renda fixa. Planeje o seu futuro ou sofra as consequências. Ibovespa no diário. O que aconteceu ontem? Ontem aconteceu nada. Tá? Basicamente nada. O índice foi para lá, foi para cá e ficou mais ou menos no mesmo lugar. Tá? Continua se mantendo acima da média de 9, continua se mantendo acima da média de 20, continua se mantendo dentro da tendência que ele estava antes. Isto é uma discreta correção por enquanto. Tá? Tem cara de que vai ter uma correção maior? Por enquanto não. Por enquanto é só uma correção igualzinha essa aqui foi. Ó, isso aqui é igual aquilo ali. Tá? Qual a diferença assim que há entre isso e aquilo? A proximidade cada vez maior do topo histórico. Então, quanto mais próximo da resistência, a resistência é o topo histórico, maiores as chances de que a correção seja mais profunda. Mas, exceto por esse detalhe da proximidade do topo histórico, isso aqui e isso aqui são a mesma coisa, certo? Portanto, tenham isso em mente. São a mesma coisa. Ah, pode ser que corrija mais? Sim, pode ser que corrija mais. E essas correções, quando acontecem numa tendência forte, elas geralmente tendem a vir pelo menos até a média de 20. Mas por enquanto não tem esse sinal. Ontem, nada demais, não aconteceu nada de muito importante. O dia, inclusive, no Day Trade foi um dia bem chato, em boa parte do dia. Para quem fez Day Trade, você percebeu ontem que, especialmente no dólar, né, durante a manhã, então isso foi uma chatice sem fim. O Small Caps fez já um movimento um pouquinho maior. Isso é um inside bar, enquanto que no índice não é um inside bar. Parece, mas não é. No Small Caps, sim, é um Small Caps. E aqui faz um padrão ai, ai. Ai, meu Deus, ai, ai, que será isso, Campos? É porque II é horrível, tá? Então, inside bar, II é horroroso. O padrão em inglês chama ai, ai. É por isso que tem esse nome bonitinho. Ai, 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 meu Deus, ai, ai. Pois é, esse é um inside bar deste, que é um inside bar deste. Tá? Isso é uma contração de volatilidade. Esse padrão começa a pedir explosões de volatilidade. Tá? Isso revela uma intensa dúvida do mercado do que fazer, porque o mercado não consegue superar as máximas dos candles anteriores. Muitas vezes não, raras vezes, mas acontece, vai aparecer um padrão ai, 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 é quase como um velho com artrose. Né? Ai, 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 faria um outro inside bar aqui. Esse terceiro padrão, com 3 Is, ele é muito, não é muito incomum, ele é incomum e geralmente arrebenta numa explosão de volatilidade desgraçada, então preparem-se para isso se acontecer. Tá? Por enquanto tem o padrão ai, ai, que revela uma séria indecisão do mercado, mas o padrão continua sendo subidor, basta o rompimento de um desses inside bars aqui para o pessoal começar a operar de novo do lado da compra. O Small Caps tem também uma resistência aqui nessa região, mas uma resistência muito menos importante do que a do índice, que é a máxima histórica, no índice, não no Small Caps. E os Small Caps tem uma outra resistência um pouquinho mais aqui acima, mais ou menos junto ali do seu topo histórico. Tá? Não é, desculpa, do seu topo histórico, não, do seu topo, o último topo. O topo histórico do Small Cap está lá no diabo que o carregue. O WSP FUT vem fazendo aquele movimento lateralizado que eu falei. Tinha feito aqui uma tentativa de rompimento, meio mequetrefe e tal, mas vem lateralizando. A média de 20 está chegando. Quantos candles tem aqui, Campos? 10. Aqui tem 10 candles. Portanto, já se desenha a possibilidade daquele padrão que eu falei, de um power break up, se acontecer, claro, que negócio, muita coisa pode acontecer até lá. Sim, senhor, mas está desenhando e aos pouquinhos você está botando, igual você vai botando pedrinhas para ir construindo uma montanha de pedrinhas. Exatamente. Cada dia você vai somando uma pedrinha e a média está chegando. Fiquem atentos nisso aqui, possibilidade de um power break up no WSP FUT, que é o micro SP500 visto do ponto de vista brasileiro. Muita atenção aqui, que isso tem potencial para um movimento bom. Certo? Se acontecer, tem potencial. Isso aqui, geralmente, quando acontece, quando aciona, quando a média chega e aciona o negócio, há geralmente uma explosão de movimento, o troço faz um pau para cima violento. Pode falhar, claro, como tudo em análise gráfica, pode falhar. Outro dia, tinha um comentário de um cara falando sobre. Em 5 de outubro, lá, pro início de outubro, eu fiz um vídeo e estava falando sobre os Minas. E os Minas vinha caindo, tinha uma congestão e ela perdeu o mínimo da congestão. E a gente fez a análise. Perda de congestão, você projeta isso para baixo, joga lá tal. Aí, isso foi lá no início de outubro. E aí, os Minas andou mais uns 2 candlezinhos para baixo, muito pouquinho, virou e subiu e, porra, bombou. Foi a Uzi Minas? Acho que foi a Uzi Minas. E bombou.
ou Uzi Minas ou CSNA, uma das duas. E aí o cara vê, falhou, né? Eu falei assim, porra, a minha resposta foi obrigado pelo seu comentário. Mas a verdadeira resposta era assim, ô idiota, será que você não consegue pensar que tudo em análise gráfica falha, cara? Tudo pode falhar em análise gráfica? Isso aqui é um jogo de probabilidade? A verdadeira resposta que dava de falar era essa. Mas, como a gente tem que ser simpático, educado com as pessoas, a gente fala assim, obrigado pelo seu comentário. E, poxa, estuda. Estuda para você ver que é assim que as coisas funcionam. O dólar futuro, ontem, lembra que a gente estava falando, ele vem tentando sair dessa zona que ele está aqui, ó, andando de lado praticamente um mês quase inteiro. Tentou anteontem um movimento mais forte, ontem com gap e depois socou para baixo. Tá vendo a contração da banda de Bollinger? Isso aqui era largo e contraiu, está contraindo. Atenção, não tem um candle abrindo a banda de Bollinger, tá? A banda de Bollinger não está abrindo. Muita atenção ainda por aqui. O rompimento aqui acima vai abrir a banda de Bollinger. Se acontecer, isso aqui vai abrir a banda de Bollinger. Então, muita atenção se acontecer. Mas o potencial também, como dada a situação de tendência primária, secundária e terciária de baixas, agora ela horizontalizou, mas era de baixa até anteontem, isso aqui tem sempre potencial, a gente sempre espera que venha mais para baixo. Nós temos aqui a região da mínima do contrato anterior, logo aqui abaixo. Né? Deixa eu ajeitar as minhas médias, que já por um motivo exótico foram parar lá em cima, sabe-se lá por quê. E tem as médias aqui, tá? Do diário, tá tudo muito emboladinho, então não tá fácil de operar o dólar futuro no swing trade. Se superar essa máxima aqui, aí vai dar, na minha opinião, uma potencialidade para um trade desde que feche esse gap que está aqui. Observe que tudo isso é a tentativa de fechar esse gap, não conseguiu ainda, mas se fechar o gap, aí sim, o trabalho mesmo com a tendência primária e a secundária ainda de baixa, vai ser um trabalho de compra, uma vez que vai ter rompido essa zona de congestão, fechado uma resistência e potencial para subir. Beleza? Petro ontem perdeu a média de 20, ruim, trade, isso aqui é um sinal ruim. O papel vinha tentando superar também um gap que tinha aqui atrás, tá? É muito importante o estudo dos gaps. Se vocês não estudaram os gaps, cara, estudem os gaps. É importante demais em análise gráfica o estudo dos gaps. As pessoas negligenciam isso tremendamente. Então tem o gap aqui. Tentativa de romper para lá, várias tentativas de fechar o gap. Observa a quantidade de vezes que tentou fechar esse gap, não conseguiu. E aí, não conseguindo andar para um lado, começa a andar para o outro e está fazendo exatamente isso. Por enquanto, não é um sentido vendedor, enquanto não perder a mínima do candle 223, esse que eu estou assinalando aqui, não vai dar potencial de venda. Mas já fez o primeiro fechamento abaixo da média de 20, o que é um mau sinal. Até então vinha se mantendo até anteontem, até dois dias atrás, vinha se mantendo acima da média de 9. Agora já perdeu a 9, agora perdeu a 20. É um mau sinal. Pessoas muito arrojadas já vão pensar em vender aqui para começar, para tentar pegar ali. É perto, mas é o suficiente para o cara tentar fazer um tradezinho. Ou o cara vai ser grosso, vender aqui para buscar aqui embaixo. Dá para fazer? Dá. Eu faria? Ainda não. Enquanto eu não perder esse candle aqui, eu não faria um candle tão ousado. Mas você pode trabalhar, por exemplo, em opções. Você pode facilmente vir aqui e falar, bom, o que eu posso fazer? Você pode fazer, por exemplo, uma borboleta aqui embaixo. Vai sair de graça ou quase de graça, tá? Porque se você der uma sorte desgraçada de nos próximos 9 dias isso aqui cair bastante, sua borboleta poderá te dar um belo lucro. Se ela for de graça, então melhor ainda. Então você pode fazer uma borboleta por aqui, assim, ó, nessa região aqui, ó, por volta dos R$ 33, tá? O miolo dela. Você pode fazer isso, você pode fazer trava de baixa aqui, tá? Com um preço razoavelmente barato, você vai conseguir montar uma trava de baixa. Você pode até, uma coisa que eu normalmente não faço, mas pode ser montado, claro, é uma trava de baixa OTM aqui, todas as duas opções OTM, e aí você pode, desculpa, todas as duas opções ITM aqui, eu não costumo fazer, mas todas elas podem ser feitas, e aí você tem um potencial maior de chance de ganho, de funcionar, depende aí do como você conseguir montar o negócio. Muita atenção que tem esse potencial, tá? Para você fazer. Pode fazer com put OTM também. Aí você vem com puts OTM, que era o que eu ia falar originalmente, acabei falando com call. Mas você pode fazer com puts OTM.
E aí elas vão ser bem baratinhas, tá? Então você vai montar uma trava super baratinha aqui para poder trabalhar. E aí, se você tiver muita sorte, de quando chegar mais ou menos no miolo desse negócio, da sua trava, tal, você já começa a sair. Se der sorte, vai, né? Mas então tem potencial para trabalhar aqui para baixo. Eu não faria na ação por enquanto, só depois de perder esse candle 223, mas quem vai trabalhar em opções, e aí tem os livros de opções aqui para vocês aprenderem como faz tudo isso direitinho, você tem como trabalhar aqui embaixo. Beleza? A trava ITM com calls, ela fica cara, mas também tem um potencial de dar tudo certo. Só fiquem atentos, porque esse tipo de trava você vai ser exercido. E aí, dependendo do tipo de exercício que der nas opções, pode ficar muito caro para você, dependendo da sua corretora. Então, muita atenção, tá? Montar com a put OTM sai mais barato e a chance de você ter só um lado dando exercício é melhor. A Vale ontem continuou no seu movimento levemente descendente, ainda não perdeu o meio, topo mais baixo, fundo, ainda não montou um pivô de baixa, tá? Mas já tinha fechado esse gap aqui, está buscando, está traindo, está sendo atraída pela média de 20 e pelo suporte, que é o gap cabeça de tiranossauro, que ela tinha conseguido superar depois de um inferno de vida, e agora está voltando lá. Complicada a situação do investidor de Vale que entrou recentemente porque está vendo seu lucro escoar pelo ralo. Quem entrou há muito tempo e fez as parciais devidas, continua com uma bela grana e está feliz da vida e continua com o troço subindo. Continua com o troço no lucro, subindo não, no lucro. Mas aqui, observe que entre as duas médias, tão próximas assim, não é uma boa ideia operar. Tá? Média de 20, média de 9, muito pertinha como elas estão, não é um bom local para operar, a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Se der compra aqui, você compra. Se superar essa máxima, dá compra. Eu não faria a compra para a swing trade por conta justamente disso que eu estou falando, as duas médias. Isso aqui costuma ficar, muitas vezes, um pinball, vai lá, bate lá, bate cá, bate lá, bate cá. Obviamente, como a Vale faz muitos gaps, ela já pode abrir aqui em cima. Se ela abrir, vamos dizer que abra com alta, né? Se ela abrir aqui em cima, aí já fica mais tranquilo para o cara operar, voltando a buscar esse topo, lembrando que tem um gap aberto aqui no meio. Tá? Mas se o cara for operar os gaps comuns de Vale, ele não vai fazer nada, porque ela tem muitos gaps. Tem que procurar tomar conta, e aí o estudo dos gaps é importante, quando os gaps são anormais, a gente mede os gaps. Você tem uma medida de gap. Ai, Campos, você é perturbado, você tem problema de cabeça. Você tem uma medida dos gaps para falar assim, esse gap é normal e esse gap é anormal. Entendeu? E aí você fala, não, esse gap aqui, por exemplo, é normal, esse gap aqui é normal, esse gap é anormal, esse gap é anormal. E aqui a gente vinha falando sobre a possibilidade de exaustão e até num certo momento ficamos na dúvida se isso aqui podia ser ou não um gap de medida. Mas, então, topo mais baixo. Enquanto não perder isso aqui, não dá jogo na venda. Mesmo que perca isso aqui, eu, Campos, venderia? Não, porque está na cara de um suporte desgraçado. Isso aqui foi uma resistência alucinada para passar. Se tudo correr bem, vai ser um suporte também desgraçado para passar para baixo. Então, operar vendida aqui vai ser temeroso. Novamente, o cara pode recorrer às opções, né, e operar vendido através de opções aqui, especialmente através de uma trava, mais barato, né, o cara fazer uma trava para cá e procurar tentar ganhar alguma coisa, até porque, né, tem todo o potencial dado que fez esse movimento. O índice geral tem cara de que pode fazer uma correção, né? Já tem espaço para isso, está próximo da máxima histórica. O índice financeiro está próximo também de zona de resistência. Nós vimos isso no setorial no fim de semana, então é muito importante vocês verem o setorial. O que o índice financeiro tem a ver com Vale, cara? Não, o índice financeiro não tem nada a ver com Vale, mas o índice financeiro tem a ver com o Ibovespa. Tá? Se você botar a conta, os bancos, os bancos principais, eles são mais ou menos um quarto do Ibovespa. Tá? Os bancos principais. Petro e Vale, nas suas, né, Vale 3, Petro 3 e Petro 4 juntas, são mais ou menos um quarto do Ibovespa. Quando você soma os dois, Petro, Vale e os principais bancos, eles são 50% do Ibovespa. Óbvio que se os bancos corrigirem, se os bancos, e estão chegando, já falei, estão chegando próximo de uma resistência importante, se os bancos começarem a corrigir, o Ibovespa tem uma grande chance de corrigir também. Vale está corrigindo. Petro está corrigindo.
Tá, né? Com potencial para cair aqui. Qual o potencial do Ibovespa como um todo andar para baixo? Grande, bastante razoável. No mínimo, você tem que pensar isso como uma possibilidade séria. Logo, dá trade em Bova 11? Dá trade em Bova 11 através de opções. E bota pressão em cima da Vale. A Vale não tem nada a ver com a Petro, a Vale não tem correlação com a Petro, a Vale não tem correlação com os bancos, mas bota pressão em cima dela porque o índice geral afeta as ações principais que nele estão presentes. Ok? Então tá aí a explicação sobre Vale.